a Cinemateca é um serviço essencial, não podem deixar de ir lá, de cuidar desse acervo, né? Dessa temperatura e verificar tudo isso, porque senão esse trabalho coloca em risco o acervo. Você conhece a importância da Cinemateca Brasileira? Entende como funciona um processo de preservação da memória do cinema? A historiadora Eloá Chouzal vem dividir com a gente sobre o que é esta relevante instituição e seus desafios em face à crise política e econômica que a envolveu nos últimos tempos. Primeiro, eu queria falar exatamente sobre a Cinemateca, né? Sobre o seu papel na questão da preservação, sua missão na preservação, na difusão e no restauro dos filmes. Então a gente aí tem três frentes de trabalho na qual a Cinemateca já foi considerada uma das 5 melhores do mundo. E talvez as pessoas não conheçam mesmo o que é a Cinemateca, né? A importância dela dentro do cinema brasileiro. Ela tem um acervo com 250 mil rolos de filme, 40 mil títulos, entre curtas e longas metragens, e também 1 milhão de documentos entre cartazes, roteiros, fundos de cineastas como Glauber, que cederam, né, todo o seu acervo está depositado ali, Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes. Então, assim, a gente tem dentro da Cinemateca a guarda de acervos diversos, né, que significam a memória do cinema e do audiovisual brasileiro. Então, assim, até estou com um texto aqui, ó, preservação é um termo muitas vezes usado equivocadamente. Na profissão, é um conceito preciso e fundamental. A totalidade das atividades necessárias para assegurar o acesso permanente para sempre a um documento audiovisual em sua máxima integridade. Não é um processo fechado. No contexto digital, mais do que nunca, é uma tarefa de manutenção que jamais termina. Um documento nunca está preservado, mas está sempre em preservação. Contudo, a preservação nunca é um fim em si. Sem o objetivo do acesso, ela não faria sentido. Então, aqui nós temos uma definição do que é preservar, não é? Que é um processo que é contínuo, que é isso que a Cinemateca faz também, entre outras coisas, e que também não existe sentido de você preservar alguma coisa se você também não dá acesso. E isso também está na importância da Cinemateca, porque você, a partir de filmes que estão lá, de documentos que estão lá em audiovisual, você transforma eles em outros filmes, né? Então o pesquisador vai até lá, um aluno de faculdade, e acessa esses documentários, esses longas-metragens, esses curtas, esses filmetes da TV Tupi, da televisão brasileira, da Vera Cruz, da Atlântida, do Canal 100, que estão lá depositados, e esses filmes são ressignificados, eles se transformam em outros filmes, né? Então, meu trabalho, por exemplo, de pesquisador é exatamente esse, é de estar dentro dos acervos, pesquisando esse material antigo para filme virar outro filme, né? Então, quando você faz um documentário sobre a Tropicália, sobre alguma coisa do passado, você usa muito esse material que está depositado na Cinemateca, que reflete esse passado, que dá ideia, através do audiovisual, do que foi aquilo. O que está acontecendo agora é uma crise política, realmente, porque envolve a SERP, que é a antiga Fundação Roquete Pinto, que é a OS gestora da Cinemateca. Isso foi feito, um contrato entre o governo e a SERP, um contrato de gestão em 2018, só que esse contrato, ele era, o da Cinemateca, um aditivo de um outro grande contrato feito anteriormente. Então, o contrato da Cinemateca é o 6º aditivo desse contrato entre governo e a SERP para outras coisas, TV Escola, TV INEP, outras coisas. Então, houve um racha, porque esse contrato grande de, se não me engano, 40 milhões,
Ele venceu em 30 de dezembro de 2019. Só que o contrato da Cinemateca, que era um aditivo desse contrato, vence em 2021. Então, há um racha jurídico de entendimento, o que vale, o que não vale. E, enquanto isso, o governo parou de fazer repasses para a Cinemateca, que, aliás, já eram subdimensionados, né? A Cinemateca precisa, no mínimo, de 13 milhões para garantir seu funcionamento de custeio de contas, de energia e tudo, e dos seus funcionários. Só que isso é assim, você trabalhar com a expectativa mais baixa, né, de não estar fazendo restauros dos filmes, não tá no seu potencial máximo. Então, para você ter uma ideia, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem um acervo 4 vezes, é um quarto da Cinemateca, em termos também de prédio, de construção, de parque tecnológico, não tem nem comparação. A Cinemateca tem 24 mil metros quadrados, com telecine, com todo climatizados para manter os filmes lá dentro em temperatura e umidade ideais para que eles se mantenham preservados, para que eles não entrem em combustão ou não derretam, porque tem diversos tipos de películas ali dentro que necessitam de cuidados especiais. Então, o que aconteceu? Até agora, os funcionários estão com salários atrasados há 3 meses, desde abril. Existe a possibilidade, agora já houve uma negociação, mas até há pouco tempo a conta de luz também estava sem ser paga, então havia o risco de um corte de luz, o que seria uma tragédia, porque os climatizados seriam desligados, os servidores também, e os filmes poderiam entrar em deteriorização por falta de estarem sendo bem cuidados dentro dos climatizados, na temperatura ideal. Então, o que a gente está vivendo agora é uma espera desse acerto entre o governo e a Serp, dessas dívidas, se esse contrato vale ou não vale, se vai ser assinado outro contrato. E a nossa esperança é que isso se resolva o mais rápido possível, porque os funcionários estão em situação vulnerável dentro da pandemia, sem receber seu salário, e continuam trabalhando. Eles agora, essa semana, entraram numa greve, mas a Cinemateca é um serviço essencial, então eles não podem deixar de ir lá, porque senão, de cuidar desse acervo, né, dessa temperatura e verificar tudo isso, porque senão esse trabalho coloca em risco o acervo. Então é essa situação que a gente se encontra nesse momento. Existe uma benfeitoria, até nesse estado de emergência, que os funcionários se encontram, é um fundo emergencial, e ele está no ar até dia 4 de julho, e a gente passa o endereço aqui, se você der no Google, Trabalhadores, Cinemateca, Benfeitoria, você vai encontrar e você pode doar a quantia que for para ajudar. Por enquanto foi arrecadado cerca de 42% da meta, que é de 200 mil, e está com, se não me engano, 80, uma coisa assim. E é necessário mesmo que a gente dê essa ajuda, porque imagina numa pandemia, você sem salário e ainda tendo que manter um patrimônio que é um bem público. Então, a gente está fazendo de tudo para dar uma força para esses funcionários, porque sem acervo, sem funcionários, não há acervo, né? Então, esse acervo precisa de um cuidado especial e de gente especializada para cuidar dele. Ajude a preservar a memória do cinema nacional. Basta acessar o site benfeitoria.com/trabalhadores da Cinemateca. Este podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Daniela Nigri, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Aproveitando a onda do cinema nacional, Eloá Chuzal, entrevistada neste episódio, ajudou na pesquisa e na apreciação dos acervos para o filme Tropicália, disponível na plataforma de streaming Tamanduá. O filme é um retrato de um dos movimentos mais marcantes na cultura brasileira, o tropicalismo. Assista quando quiser.